Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Iremos tratar a respeito dos herbicidas pré-emergentes. O que nós veremos neste encontro, basicamente, é como o herbicida pré-emergente atua, a dinâmica desses herbicidas no ambiente, por que nem todos os herbicidas possuem efeito residual. Também veremos a importância da palhada no comportamento do herbicida, por que a dose do herbicida pré-emergente, o herbicida com efeito residual, varia conforme o tipo de solo, os fatores que afetam a intensidade do carryover, e por que usar herbicidas pré-emergentes. E finalmente, qual que seria a melhor situação? Aplicar o pré-emergente e plantar, ou plantar e depois aplicar? Bom, o que é um herbicida pré-emergente? Então, no próprio nome, o herbicida da definição ele já diz, é um herbicida que atua durante a emergência, antes de ocorrer a emergência, pré-emergência. Então, hoje nós não temos nenhum composto, nenhum produto, nenhum componente químico que atue diretamente na semente. Por isso que existe o banco de sementes e por isso que é muito difícil controlar plantas daninhas, porque elas têm a dormência, elas vão germinando conforme o passar do tempo, conforme certos requisitos ambientais, é que elas vão germinando de uma forma escalonada. Por isso que é muito difícil controlar. Se todas elas germinassem e emergissem ao mesmo momento, simplesmente fazia uma roçada, passava alguns herbicidas e a área estava limpa. Mas isso não acontece, por causa da dormência, essa germinação escalonada. Então esse é um ponto. Então o herbicida com efeito no solo, o herbicida pré-emergente, ele vai atuar entre a emergência daquela semente. Aí essa plântula ela começa a desenvolver radícula, ela começa a desenvolver raízes seminíferas, começa a desenvolver a parte aérea, e é nesse momento, nesses espaços aqui, que o herbicida é absorvido. Em alguns casos ele é translocado, em outros casos não. E aí, antes dele emergir, ocorre o efeito. Inclusive, essa é uma das certas desvantagens do efeito do herbicida pré-emergente, porque o produtor ele não vê muitas vezes esse efeito, porque ele fica escondido sobre a superfície de solo, enquanto com o herbicida pós-emergente ele vê a planta daninha, ele vê a necessidade de controlar ela, ele passa um produto e aí ele vê essa planta daninha morrendo. Então essa é uma desvantagem quando compara pré e pós. Entretanto, o pré aqui ele é muito eficiente. Então, quando eu tenho inclusive às vezes uma semente grande ou ela está muito na superficial, inclusive pode ocorrer a emergência. Entretanto, ela tende a morrer depois, E um ponto importante é por que o pré-emergente ele é mais efetivo do que o pós-emergente. Essa é uma pergunta importante. Então, se nós olharmos aqui a bula do herbicida atrazina. Então, a atrazina é um inibidor de fotossistema 2, vocês já viram nos encontros anteriores sobre esse mecanismo de ação. E vocês sabem também que a atrazina ela tem tanto efeito em pós, ou seja, eu aplico, se eu tenho plantas daninhas pequenas sensíveis a ela, absorve, já emergidas, esse herbicida é absorvido, translocado somente via o xilema, então não tem mais um efeito de contato, e aí a planta daninha morre com o passar do tempo. E aquela parte do herbicida que cai no solo, fica na solução do solo, tem um efeito pré-emergente sobre as sementes que vão, sobre as sementes de espécies sensíveis que vão iniciar o processo de germinação e emergência. E se olharmos aqui, vocês podem perceber tudo que a atrazina controla em pós, controla em pré, certo? Aqui. Entretanto, nem tudo que controla em pré vai controlar em pós, mostrando que ele é mais efetivo em pré-emergência. Por que isso acontece? Bom, isso é simples. Primeiro, vamos verificar aqui, pensando que eu estou controlando esta plântula em emergência. Primeiro, nesta plântula aqui em emergência, eu não tenho a principal barreira para absorção de herbicidas, que é a camada cerosa sobre as folhas. Então, a absorção ela fica mais fácil.
Segundo, caso seja necessário translocar, também aqui a distância para translocar ela é muito baixa, então a translocação fica facilitada. Além de tudo isso, a dose requerida para controlar essa planta daninha nesse tamanho tão pequeno, ela é muito baixa. Tá? E por quarto, esta plântula aqui em desenvolvimento, tá? Isso também vale muitas vezes já também para pós-emergência inicial, quando as plântulas estão muito pequenas, né? Nesta fase aqui e logo após a emergência, ainda enquanto plântula, essa semente em germinação e emergência ou a plântula pequena, ela não tem um aparato enzimático capaz de tentar detoxificar o herbicida ou os efeitos desse herbicida. Então são 4 pontos que favorecem que o pré-emergente seja bastante efetivo. Tá? Então é a questão da fácil absorção, fácil translocação, dose requerida muito baixa e sem aparato enzimático para tentar detoxificar o herbicida ou os efeitos dela. Então esse é um ponto muito importante nesse sentido. Então é por isso que aqui nem tudo que controla em pré vai controlar em pós. Então tem algumas plantas daninhas aqui, né, como por exemplo a tiririca, que é uma planta daninha bastante complexa, que é uma ciperácea. Ela tem essa dificuldade aqui também, picão preto, um tipo de guanchuma aqui, a malva branca, né? Também é só em pré, certo? Então tem alguns pontos importantes. Aqui um tipo de caruru, né? Caruru de mancha, caruru é uma planta daninha que está ficando bastante complexo aqui para nós no Rio Grande do Sul. Também a atrazina ela tem um efeito aí bom em pré, né? Por isso que também quando você faz uma rotação com milho, além de você estar melhorando a questão de competição de uma planta C4 milho com uma planta C4 o caruru, né? Você também faz uso de doses boas de atrazina e aí essa atrazina ela também ajuda nessa questão do manejo aí do caruru, né? E aí uma vez esse herbicida pré-emergente no solo, ele sofre uma dinâmica, né? Então, nós falamos, né, das vantagens do efeito pré-emergente em relação ao pós, né? Por que o pré-emergente ele é mais efetivo? Entretanto, o pré-emergente ele não fica eternamente lá no solo. Então, ele vai sofrer processos, né, de retenção, degradação, transformação, que vai reduzindo essa concentração até num momento que essa concentração ela não é mais efetiva no controle de determinadas espécies de plantas daninhas, né? Então, uma vez que o herbicida ele está no solo, né? Essa aqui é a dinâmica do herbicida no ambiente, numa visão agronômica. Então, uma vez que este herbicida ele está no solo, ele sofre 3 tipos de processos. O primeiro processo é o processo de transporte, certo? Quais que são esses processos de transporte? O primeiro dele se chama runoff e erosão, certo? E aí isso vale para todos os herbicidas, porque ele, pensando lá numa lavoura mal manejada, pensando, né, que foram retiradas curvas de nível, chove, né, foi feita uma semeadura num sentido que não favorece reter água e choveu demais, certo? Então ele vai levar solo, vai levar fertilizantes, vai levar tudo que tem ali, independente do tipo de herbicida, das características físico-químicas, porque é um processo muito forte, né? Então uma erosão vai levar tudo que tem, né? Então esse é um processo de transporte. Está transportando o herbicida, né? Então vamos supor a atrazina esteja no solo, choveu demais, levou essa atrazina embora, certo? Ainda como atrazina. Então por isso que é um processo de transporte. O outro processo se chama volatilização, né? Então nós falamos um pouquinho disso da questão quando tratamos das auxinas sintéticas, né? Então a volatilização é uma situação em que eu aplico um produto, certo? E por umas questões de características físico-químicas daquele herbicida associado ao ambiente, ele passa para a fase gasosa, tá? E vai para locais distantes. E aqui, né, esse processo ele pode ser reverso, por isso que as setinhas estão para os dois lados. Então, porque em algum lugar esse vapor ele vai chegar, vai encontrar um ambiente favorável para ele se tornar novamente no estado
líquido vai se depositar, né? E se depositar sobre plantas sensíveis, né? Principalmente pensando nas auxinas sintéticas, os sintomas eles irão aparecer. Tá? E aí o outro processo de transporte se chama lixiviação. Tá? E aí é um processo muito forte, por isso que tem muito presente, por isso que tem duas setinhas aqui no mesmo sentido. Né? Então a lixiviação ela vale principalmente, né, para aqueles herbicidas que têm uma maior solubilidade em água e não tem tanta capacidade de se absorver nos colóides do solo, né, na argila, na matéria orgânica, nesse sentido. Né? E aqui tem alguns grupos químicos, né, fenóxidos que estão relacionados às auxinas sintéticas, picolinatos também auxinas sintéticas, né, e sulfonilureias e imidazolinonas, que são inibidores da ALS, né, que são alguns herbicidas que têm essa lixiviação. Podemos colocar aqui também, por exemplo, o S-metaloclor, né. Aqui nas dinitronilinas nós colocamos a trifuralina e o pendimetalin, tá? E aqui são todos por enquanto. Então esses são os processos de transporte. Enquanto ainda a molécula é a original, né, a molécula que tem o efeito herbicida, ela vai para outro local. Então a molécula ainda está inteira e ela é transportada para um outro local. E aí nesse caso aqui dos transportes, o principal efeito é a lixiviação. Tá? Por quê? Uma que nós já aprendemos na disciplina anterior, quando falamos da dinâmica do banco de sementes, tá? Que as sementes das plantas daninhas, elas, no sistema plantio direto, ela fica concentrada 95% nos primeiros 5 centímetros. E aí, o que acontece? Se o herbicida está abaixo desta camada principal, de 5 centímetros, ele já começa a perder efeito, tá? Porque aí a concentração ali nos 5 centímetros é muito baixa, ou já é inexistente em função da lixiviação, e aí as plantas daninhas acabam germinando e emergindo normalmente. Né? Às vezes acontece, né, daí essa planta daninha ela começa a colocar a raiz para baixo e consegue acessar o herbicida e ter algum efeito. Mas daí essa planta já está um pouco mais desenvolvida, mesmo ela acessando o herbicida muitas vezes não é a concentração suficiente, ela pode segurar a planta daninha, ela pode dar algum afito, mas muitas vezes não acaba matando. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Então esses foram os processos de transporte, onde que a molécula inteira ela é destinada a outro local que não original, certo? Então esse é um ponto. Depois nós temos a questão dos processos de transformação. Aí o nome já diz, né? Eu tenho aquela molécula original e daqui a pouco ela não será mais original, certo? Então um desses processos de transformação se chama decomposição fotoquímica, tá? E isso acontece também principalmente com a trifuralina, com o pendimetalin, um pouco até com muito menos, né? Mas também um pouquinho com o S-metaloclor, até um pouquinho com o próprio cletodin, né? Mas aí não dá tempo, ele é absorvido antes de ter uma decomposição mais acelerada, uma decomposição que seja de fato efetiva, né? Então, e também nós podemos chamar de fotodecomposição. Então esse é um processo, e aí eu quebro essa molécula e essa molécula ela acaba não tendo mais efeito herbicida. Tá? Isso acontece muito na química, com produtos químicos, é por isso que muitos produtos eles são destinados a frascos âmbar, para evitar a questão da luz atuar no processo. Né? A própria cerveja nas garrafas âmbar, também você expor a cerveja por tempos à luz, ela acaba alterando as suas características originais. Então, um processo de transformação é a fotodecomposição, certo? Mas não é o principal. Nós temos um outro que é a quebra química, né? Inclusive pode ser pela própria água, né? E pode acontecer um pouco com as triazinas, com a atrazina, né? Então pode ocorrer esse processo de hidrólise ou outros componentes químicos interagindo e quebrando a molécula, né? Transformando essa molécula em outros componentes, né? E uma principal forma aqui de
degradação é a decomposição microbiana. Então, os micro-organismos eles estão a toda hora atrás de nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, certo? E aí os micro-organismos eles acabam degradando. Então, a principal forma de degradar um herbicida, tá? Ela é pela decomposição microbiana, certo? Então, esses são basicamente aí as três formas de transformação. A transformação pela presença de luz, a transformação pela água ou outros produtos químicos e a degradação, né, a decomposição pela presença de micro-organismos, principalmente bactérias, certo? Então, esses foram os processos de transformação. E, por fim, nós temos os processos de retenção, certo? Então, um processo de retenção muito importante se chama adsorção pelo solo, matéria orgânica, né? e pela argila, certo? E aí tem uma série de herbicidas, né? Aqui nós temos a trifuralina, a pendimetalina, aqui nós temos o S-metalocloro, aqui nós temos o diuron, por exemplo, aqui nós temos a atrazina, né? São processos. E olha que interessante, ó. Tá vendo que eu tenho a setinha para os dois lados? Isso é um processo reversível. Né? Porque se fosse um processo não reversível, ou seja, se eu tenho só a sorção e não tenho a dessorção, né? O que acontece? Esse produto ele nunca vai estar na solução do solo. Né? Se ele está lá na argila altamente grudado, como por exemplo o paraquat diquat, ou também o glifosato, ele nunca vai estar disponível na solução do solo para que a planta daninha absorva esse herbicida. Porque a planta daninha ela vai absorver a água, né? Que na verdade é uma solução, porque tem a água, tem os nutrientes, tem os herbicidas, tá? Uma série de coisas diluídas naquela água. Então é a solução do solo. Tá? E o herbicida tem que estar lá para ter o seu efeito herbicida, porque se ele estiver grudado em alguma matriz sólida, isso nunca vai ser absorvido. Então, para que o produto tenha efeito residual, ele tem que ter esse processo de sorção, dessorção, que varia em função da concentração, varia em função da quantidade de água na água do solo. Então, esse é um processo importante. E uma vez que a adsorção ela não é reversível, daí esse herbicida não tem efeito residual. E ainda tem a outra questão de retenção, que é pela planta, né? Que aí vai depender muito de uma série de fatores aí, né? Pela questão do momento da aplicação, pelo momento da absorção desse herbicida pela planta, pelas raízes, ou né, se for aplicado com plantas verdes, uma possível retenção aí nas folhas. Então isso varia muito da espécie do herbicida que está aplicado, da fase que a planta está, de quanto chove depois, né, de aplicado. Então essa é uma série de processos. Né? Mas também tem essa retenção pela absorção. Né? Então basicamente nós temos aí, né, as três dinâmicas, né, de transporte, transformação e retenção. Né? E aí é importante, né, esclarecer esse ponto aqui que para o herbicida ter efeito residual, ele tem que ter o processo de sorção e dessorção, certo? Então, basicamente, como funciona essa questão, né? Por que nem todos os herbicidas residuais possuem ação residual? Porque nem todos os herbicidas possuem ação residual. Então, a gente já citou alguns aqui, né? Como paraquat, diquat, glifosato. Por que eles não têm um efeito pré-emergente? Então a gente já explicou em algum momento aí nos encontros anteriores, tá? Que se eu colocar 1 litro de glifosato numa solução nutritiva de um sistema hidropônico de alface, as alfaces vão morrer todas, né? Ele vai absorver, tá? Acho que isso nós comentamos lá em translocação, né? Então ele vai translocar dentro dessa alface, vai ser absorvido pela raiz, vai translocar, vai chegar lá nos cloroplastos, né? E vai fazer o efeito letal, vai matar todos. Mas no campo isso não acontece. Né? Se eu aplicar glifosato, se eu preparar um canteiro, esperei um pouquinho para transplantar porque as mudas não chegaram, germinou alguma planta daninha
Eu vou lá, aplico o glifosato nesse canteiro, né? E no outro dia eu vou lá e transplanto essas mudas de alface, eu não terei problema. Por quê? Porque o herbicida, para ele ter efeito pré-emergente, ele tem que estar na solução do solo. Então aqui eu tenho uma raiz, né? Eu tenho aqui pelos radiculares, eu tenho partícula de areia, partícula de argila, eu tenho aqui a parte gasosa, né, do solo, aqui a parte líquida e aqui, né, então a parte sólida, as três partes. Então, para o herbicida ter efeito, para ele poder ser absorvido, ele tem que estar aqui na solução. Aqui eu tenho a água, eu tenho os nutrientes dissolvidos, eu tenho o herbicida para poder ser absorvido por esse pelo radicular, né, passando por essas células aqui até encontrar o xilema quando ele é translocado. Né? Quando ele não é translocado, ele fica aqui já na ponta das raízes, certo? E aí, para ter esse processo de sorção na argila, vai depender da concentração e vai depender da quantidade de água. Né? Então, quanto mais água tiver, né, quanto menos seco tiver esse solo, maior a quantidade de herbicida que vai estar na solução. E aí vai absorvendo, né? A concentração talvez até seja menor, por causa que daí eu tenho mais água, mas aí a planta vai absorvendo isso e o produto vai entrando e vai se concentrando no seu local de ação. Então, esse é um ponto importante. Né? E aí, a atrazina acontece esse processo de estar sorvido e depois ele dissolve. Né? Agora, paraquat, diquat e glifosato, por exemplo, é um processo irreversível. E aí, acaba não sendo absorvido. Outros herbicidas, como por exemplo a carfentrazone, que é um inibidor de protóx, que não tem efeito residual, né? E ele não tem esse efeito residual porque aí a decomposição dele no solo é muito rápida, em torno de um dia. Então é muito rápido. E aí nesse caso também não dá tempo de ter um efeito residual. Então, basicamente, o que acontece assim, mudando um pouco a forma de explicar. Então aqui eu tenho um herbicida com atividade residual, então eu posso até ter parte das moléculas adsorvidas na estrutura física, mas boa parte ele está também na solução do solo, certo? E aqui eu tenho um herbicida sem atividade residual, que está totalmente adsorvido na parte física do solo. Né? E ainda tem alguns casos de alguns herbicidas que não têm atividade residual, né? Mas eu tenho que esperar alguns dias para, às vezes depois da dessecação, fazer uma semeadura em função que alguma coisa fica na solução do solo e a cultura é muito sensível a essa baixa quantidade, então eu tenho que esperar uns 10 dias para fazer a semeadura. Então, vamos imaginar que eu tenho uma área de cobertura de azevém e quero dessecar ela para fazer a semeadura do milho. Tá? Então, o milho é bastante sensível a alguns herbicidas, principalmente aos FOP. Né? A gente sabe que os inibidores de CCAs eles não têm efeito residual, entretanto, se eu não respeitar esse período aí de 10 dias entre a aplicação e a semeadura, eu não vou matar o milho, mas esse milho ele pode vir desuniforme, ele pode ter plantas estagnadas, então esse é um ponto bastante importante. Tá? E como para qualquer outro herbicida, né, é muito importante nunca aplicar com solo seco. Tá? Então o que acontece aqui? Vejam que eu tenho basicamente aqui, imaginem que nessa imagem aqui eu tenho o mesmo número de moléculas de herbicida do que nesta imagem aqui. Tá? Então vocês percebam que aqui pode até estar mais concentrado, né, em função da baixa quantidade de água, né? Eu tenho 5 moléculas aqui, né? Mas aqui eu tenho mais moléculas, né? Eu tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho o dobro de moléculas aqui do que aqui. Então, quando a planta absorver, vai estar absorvendo 10 moléculas. Aqui vai estar absorvendo somente 5, mesmo estando mais concentrado. Então, o que acontece? Esse aqui ocorre o processo de sorção. Então, como aqui vai ficando mais concentrado, as moléculas elas vão sorvendo na parte líquida. E aí eu aumento esse conteúdo de água, fico menos concentrado e aí as moléculas elas começam a vir de volta para a solução do solo e assim aumentam o seu efeito herbicida. Né?
E aonde que acontece esses processos de degradação, né, que nós vimos antes, de transformação, né? Nós vimos que transformação tinha basicamente ali a degradação, né, a transformação por luz, a transformação química, né, por água, hidrólise e outros componentes químicos, né, e também a transformação microbiana. E aonde que acontece isso, né? Então, ela basicamente, a degradação ela pode acontecer quando o herbicida está ligado à fase sólida do solo, né? E quando ele está ligado na fase líquida, pode acontecer a absorção, ou seja, vai para a planta, né? E aí isso vai diminuindo, vai mudando a dinâmica do herbicida, por isso que a absorção ela conta. Ela também pode ser degradada por micro-organismos e também pode ocorrer a lixiviação. Então, se chove demais, uma alta quantidade esse herbicida, ele sofre esse processo de sorção, e ele é solúvel em água, então a tendência é de a lixiviação ocorrer, e a lixiviação só vai acontecer se o herbicida está na solução do solo. E quem que são os herbicidas com ação residual? Isso é importante conhecer, tá? Então nós já tivemos aí já estudamos basicamente todos esses mecanismos de ação, tá? Então, basicamente, os herbicidas pré-emergentes, eles são esses aqui que têm o local de ação no solo, tá? Então, aqui, quando eu falo que os inibidores de fotossistema 2 são pré-emergentes, então, na sua maioria deles, eles são mais pré do que pós, ou são melhor em pré do que pós, como no caso da atrazina, que estaria dentro desse mecanismo de ação. Lembrando que a atrazina também tem efeito em pós, né? Aqui também alguns inibidores da biossíntese de carotenoides também têm ação em pós, né? E daí aqui sim, é só pré e emergente. Tá? E nós temos aqui os protox, né? Nós temos alguns inibidores de protox que possuem efeito pré-emergente, por exemplo, sulfentrazone e o flumioxazin são dois pré-emergentes muito importantes na atualidade, né? Nós temos aqui uma auxina sintética aí que tem um efeito residual bem grande, que é o picloram, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o uso de picloram no inverno, porque na sua dose comercial ele chega a ter 1 ano de efeito residual. Então muitas vezes o pessoal tem usado doses pequenas de picloram no inverno, né, porque ele é seletivo ao trigo, né, para controlar um fluxo importante de buva durante o inverno, mas se erra a dose vai afetar a cultura depois do trigo, que normalmente é soja. E aí fica bem complicado, porque o efeito residual dele é bem grande, né? E nós temos aqui alguns inibidores de ALS, né, como imazaquim, por exemplo, como o diclosulam, né, que é um bom herbicida para buva, que são inibidores de ALS. Né? E aí ficamos aqui o glufosinato sem efeito residual, paraquat diquat sem efeito residual, glifosato sem efeito residual e todos os herbicidas com FOP e DIN sem efeito residual. Né? Mas lembrando no caso aqui, se eu vou dessecar uma cobertura com folha estreita e vou implementar depois uma cultura de folha estreita, arroz, milho, eu tenho que tomar um cuidado aí, esperar alguns dias para fazer essa semeadura para não afetar aí o desenvolvimento inicial da cultura. Então esses são alguns herbicidas aí que possuem ação residual, né? E o comportamento desses herbicidas aí no solo ele é muito importante, né? Como é que acontece esse comportamento? Então qual que é a situação aqui? Aqui eu tenho uma camada de palha, né? Na nossa região aqui a realidade é em torno principalmente quando sai do inverno e vai para o verão, em torno de 3,5 toneladas de massa seca, varia, né? Mas podemos colocar um número aí médio de 3,5 toneladas, né? Quando vai, por exemplo, para uma cultura da cana-de-açúcar que usa muito herbicida pré-emergente, nós podemos passar de 10 toneladas. Né? Então a gente sabe que pela cultura da cana-de-açúcar que mais usa pré-emergente, a palhada ela é uma barreira, mas ela não é limitante, né? Porque senão não se utilizaria aí na cana crua herbicidas pré-emergentes, e é a base do sucesso do controle de plantas daninhas na cultura de cana-de-açúcar são os pré-emergentes. Então o que acontece no primeiro momento quando eu aplico, né, a partir de 3 toneladas de massa seca, né, quando eu aplico, ele fica basicamente todo ele na palhada.
nada vai diretamente para o solo. Só se for uma cobertura, uma palhada muito escassa, aí alguma coisa assim. Mas senão ele vai ficar todo na palhada. E não tem problema, é assim mesmo, né? Nós temos que usar o alto volume de cauda para pré-emergente para fazer uma boa cobertura, tá? Porque nós vamos ver aqui como o pré-emergente ele vai atuar como um manto químico, né, na camada superficial do solo. Se eu não faço uma boa distribuição, esse manto químico ele vai ficar cheio de falhas, né? Então, no primeiro momento está aqui o herbicida com uma alta concentração na palhada, né? E aí a partir das primeiras chuvas, vai depender da quantidade, né? A partir das primeiras chuvas ele já começa a sair dessa palhada, tá? E vai para o início desse perfil de solo, né? E aí você vê que diminuiu a concentração, porque agora ele está atuando numa faixa mais ampla. E aí vem mais uma precipitação, sai da palhada e vê que agora já aumentou um pouco a concentração do produto aqui, né? E aí o que vai acontecendo, né? Essas são nas primeiras semanas, daí na semana 3, ó, vai diminuindo a concentração. Por quê? Porque aí vai tendo aqueles processos de transformação, aqui principalmente por degradação microbiana, certo? E também está acontecendo o processo de lixiviação. Então, como eu estou colocando esse produto mais profundamente, eu estou diminuindo a concentração, porque eu estou colocando num perfil de solo mais amplo. Então, é uma mesma concentração que vai descendo nesse perfil, tá? E aí ele não desce de forma homogênea, então vai diminuindo essa concentração, certo? E aí nós seguimos nesse processo na semana 3, na semana 6, né? Na semana 12, e aí vai cada vez mais diminuindo a concentração, certo? Então, muitas vezes aqui na semana 12, algumas espécies menos sensíveis talvez já consigam germinar. Porque apesar de ter uma certa concentração, às vezes essa concentração ela não é letal para algumas espécies. Então, espécies menos sensíveis já podem começar a escapar, por exemplo, né? Até que lá na semana 24, basicamente, eu não tenho mais, né? Então, basicamente, isso aqui seria um resumo, né, de todo esse processo, né, depois que está aqui na palhada em si. E aí ele vai ficando tanto na palhada como na solução do solo, porque aqui muda a concentração, porque ainda eu tenho na palha, depois sai da palha, aumenta a concentração de novo, e aí conforme vai passando o tempo, é esse o comportamento do pré-emergente, né? E aí é muito importante, nós já discutimos isso em absorção e translocação, né? Entender, lembrar, né, como que é o comportamento do herbicida na planta. Então, quando o herbicida ele ocorre de forma simplástica, né? Um herbicida que ele é móvel pelo floema, e na pós-emergência, eu sempre vou ver o seu efeito nas folhas novas e nas raízes, certo? Então é isso que eu estou vendo aqui, por exemplo, do glifosato em soja não RR e o 2,4-D, né, em emergência na soja. Estou vendo aí em folhas novas, né? Agora, como é que é o herbicida que está no solo? Esse é o nosso objetivo aqui, né? O herbicida que está no solo, ele vai pelo xilema, e a maior demanda do xilema, o que o xilema está enviando é principalmente água. E quais que são as folhas que mais necessitam de água? São as folhas maiores, porque esquentam mais, transpiram mais, né? Tem mais estômatos, né? São plantas que são folhas que estão fazendo fotossíntese, então tem um gasto, além de produzirem energia, né? Mas também gastam bastante. Então, principalmente eu vou ver os sintomas nas folhas mais velhas, porque o fluxo principal do xilema, né, vai para as folhas mais velhas. Então eu vou ter uma concentração do efeito, ou os primeiros efeitos eu vou ver nessas folhas mais velhas e principalmente na borda dessas folhas, né? E se eu pego, por exemplo, um herbicida que é móvel pelo xilema, que é o caso da atrazina, e coloco uma gota aqui, a atrazina só vai seguir esse fluxo aqui, porque o xilema ele só vai nesse fluxo aqui. Então o xilema ele só sobe e segue no fluxo. Então eu viria do local de aplicado para frente, né? Então eu tenho aqui algumas plantas de algodão e planta de fumo em função da presença de herbicidas de solo. Então se vejam que os sintomas
se concentraram principalmente nas folhas velhas. Não foi uma dose suficiente para matar, entretanto, porque as folhas novas estão sendo sem sintomas, mas ocorreu uma fitotoxidese aqui. E ainda nós temos alguns herbicidas, como o pendimetalin e a trifuralina, principalmente, que eles não translocam dentro da planta. Então, o que acontece? De uma forma, a raiz acessa o herbicida e aí o herbicida ele atua aqui na zona meristemática da raiz. Então, ele vai atuar na inibição do desenvolvimento da mitose, por exemplo, e as raízes não vão se desenvolver e aí vai começar um processo na planta, né? E a planta acaba morrendo. Isso se a planta estiver num processo de germinação e pré-emergência. Tá? Se a planta já está desenvolvida e daí tem contato com o herbicida, é mais difícil de acontecer. Né? Que é esse caso aqui. Né? Então, o sintoma está acontecendo nas raízes e o herbicida ele não transloca. Né? Tudo que eu ver lá na parte aérea de efeito desse herbicida é principalmente em função da falta de absorção de água, da falta de absorção de nutrientes, enfim, esses são os pontos. Tá? Que é esse aqui o efeito da trifuralina em milho. Tá? Ponto importante com relação aos pré-emergentes em si é a palhada. Então, os pré-emergentes eles estão voltando, tá? Muitos produtores, assistência técnica, consultores, eles não sabem, não têm segurança em fazer recomendações de herbicida para emergentes porque é um tipo de herbicida que ficou muito tempo sem uso, muito pouco se falou aí durante a formação dessa nova geração e eles têm desconhecimento a respeito dos pré-emergentes em si. E uma coisa, quando falo com eles, né, com relação tanto da assessoria técnica quanto os produtores, é sempre a questão da palhada. Eu não vou usar porque tem muita palha. Tá? Então, qual que é o comportamento do herbicida em relação à palhada? Né? Nós vamos ver aqui agora uma série de gráficos mostrando sim que a palhada ela é uma barreira, com certeza. Tá? Entretanto, essa barreira ela é transponível com chuvas, certo? A gente vai ver quanto tem que chover, quando que tem que chover, vamos ver, né? Mas para fazer um resumo, por mais que a palhada ela possa interferir negativamente, reduzir a eficiência do herbicida pré-emergente, a presença da palhada controlando as plantas daninhas em função do controle cultural, né? Essa barreira física que se tem, ela supera qualquer possível perda do herbicida pré-emergente. Então, de certeza, nós temos um efeito sinérgico quando fazemos o uso de pré-emergentes sobre uma palhada. Porque a palhada ela consegue segurar, mas não consegue segurar tudo, e o pré-emergente ele consegue complementar essa palhada segurando uma boa parte dessas plantas daninhas que a palhada não consegue. Por mais que essa palhada possa reduzir de 100% para 90% a eficiência do pré-emergente, esses 10% e muito mais são compensados pelo próprio efeito de controle desta palhada sobre as plantas daninhas. Né? Qual que é a função da presença da palha em si? Né? Bom, primeiro de tudo que a palhada ela altera a comunidade de plantas daninhas. Né? E aí aumenta principalmente a ocorrência de folhas largas e reduz a incidência de hipoácias. Então, quando nós estudamos lá na matéria de ecofisiologia de plantas daninhas, a questão do sistema de plantio direto em relação ao convencional, né, a adaptação das plantas daninhas, nós vimos, né, que principalmente o papuã ele reinava no tempo do plantio convencional, né, e aí quando se iniciou o plantio direto, as principais plantas daninhas aí tornaram-se se tornou o leiteiro e o picão preto, que são duas plantas daninhas de folhas largas. Né? Então, essa a situação. Né? E principalmente vai ter aí uma ocorrência de plantas daninhas que conseguem germinar sem a necessidade de luz para fazer o processo de germinação. Né? Tem uma menor incidência de luz sobre o solo, né? Como já foi falado agora. Também tem uma menor amplitude térmica, isso reduz bastante a germinação de plantas daninhas
e também podem causar interferências alelopáticas. E tem a própria palhada, né? Ela é um impedimento físico à transposição ou pode fazer com que a plântula acabe emergindo com um menor vigor, com uma menor intensidade, sofrendo mais pela competição da cultura, né? E também ela altera a retenção e a lixiviação de herbicidas nesse sentido, certo? Então, a palhada é uma barreira? Se nós formos ver aqui, sim, é uma barreira. Então, aqui nós temos a porcentagem de transposição da palhada. Então, quanto maior, mais, né, herbicida passou por essa palhada. E aqui nós temos as toneladas de palha de cana-de-açúcar, certo? Então, o que acontece? Quando eu tenho zero de palhada e faço uma aplicação, aqui no caso do Tebuturon, um produto bem específico da cana-de-açúcar, né? Quando eu faço aí sem a presença de palha, 100% atinge o solo, só com a aplicação, sem chuvas, né? Quando eu tenho aí em torno de 1 a 2 toneladas, né, que é muito pouco, 60% atinge. Quando eu vou aqui para 2 toneladas, né, 30% atinge. Quando eu vou para 3 toneladas, que já está chegando na nossa realidade aqui do nosso sistema de produção de culturas anuais, chega a 20%. Né? Aqui com 4, aí vai para 10%. Certo? Então, na nossa realidade aqui de 3 toneladas e meia, que está mais ou menos aqui, em função da palha ser diferente, ter uma outra granulometria, basicamente 100% fica retido. Né? Mas enfim, entre 90% e 100% é uma quantidade alta que fica retido. Né? A partir de 5 toneladas aqui, basicamente 100% de retenção. Tá? E aí quando olhamos aqui a questão do Imazapic, né, que também é um produto que é bem solúvel em água, né? É um de DLS, ó, com 1 tonelada 65%, 2 toneladas e meia 83%, 5 toneladas 97%. Então basicamente aqui 100% de retenção. Tá? E aí o que acontece depois de uma chuva de 50 milímetros? Então nesses 3 casos aqui, ó, se eu pegar 5 toneladas, se eu pegar 10 toneladas, se eu pegar 20 toneladas de palhada de cana-de-açúcar, tá? O que vai acontecer depois de uma chuva de 50 milímetros? Aqui de 97, 90% passou. De 100%, 84% passou. E de 100% retido, 72% passou. Então, vê que não é intransponível. E com certeza, né, por mais que aqui reduziu de 100 para 72, vamos supor que reduziu aqui 28% a quantidade de herbicida, mas com certeza essa palhada de 20 toneladas ela vai compensar e muito mais essa perda aqui de eficiência do pré-emergente. E tudo aquilo que a palhada não iria conseguir segurar em função do comportamento, da fisiologia de certas espécies plantas daninhas, esses 72% iriam segurar por um bom tempo essas plantas daninhas que a palhada não conseguiria. Então, com certeza aqui nós temos um efeito sinérgico. Claro que aqui são quantidades muito altas, né? E não chegam dentro dessa nossa realidade. Né? E aqui é um fato muito interessante, né? Que também tem que levar em consideração quanto tempo depois essa chuva acontece. Né? Então vamos fazer um outro ponto agora. Quando que essa chuva acontece? Né? Então, se os dias, né? Então, se eu pegar aqui um dia após a aplicação, chove 84%, 7 dias 82% passa, 14 dias 72% passa. Porque daí o que acontece? Esse herbicida, cada dia que passa, ele fica mais retido, ele vai se degradando. Né? Então, quanto mais longe for, menos passa. Né? Mas olha aqui, ó, com 90 dias após a aplicação, choveu, né? Eles fizeram a chuva simulada e mesmo assim 55% passou. Então vejam que o comportamento dos herbicidas ele é bem interessante nesse sentido. Claro que quanto mais
próximo da aplicação chover, melhor é pensando no comportamento do herbicida em si. Tá? Então esse é um ponto importante. E aí agora, como aqui é um outro ponto importante, né? 10 e 20 milímetros, né, promove a transposição de 77 e 96% do herbicida. Então, aquilo que nós vamos começar a levar em consideração esse número mágico aqui de 20 milímetros, para a nossa realidade, na maioria dos casos, é o suficiente para fazer essa transposição do herbicida sobre a palhada. Né? Então, que quando chover, né, vamos pegar aqui um ponto, né, que é a quantidade de tebuturon que chega no solo, né, a maior quantidade que chegou foi essa aqui, né, e a menor quantidade foi essa aqui. O que corresponde, né? Aqui, por que chegou maior quantidade? Porque aqui foi 0 dias após a aplicação. Então, foi aplicado e logo depois simularam as chuvas. Então, chegou a máxima quantidade possível. Aqui já é um dia depois, aqui são 7 dias depois, aqui são 14 dias depois e aqui são 28 dias depois. Então, quanto mais tempo demora, menor a quantidade que chega, né? E aqui o interessante é o aumento da quantidade de chuva. Então, se você... né? Então, quanto chove, quando chover nós já sabemos. Quanto mais rápido, melhor. Né? Agora, quanto chover? Essa informação nós também podemos tirar nesse gráfico aqui. Então, se olharmos aqui a questão basicamente em torno de 20 milímetros, eu já tenho aqui, né, principalmente quando acontece mais cedo essa chuva, eu já tenho a estabilização. Então, choveu 20 milímetros, se chove mais do que 20 milímetros, não adianta, tá? Porque já é uma quantidade que é para passar aí 100%, né, daquilo que é possível naquele período de tempo. Né? Então, isso é um ponto importante. Né? Uma outra informação aqui, né, também mostrando aqui em função da quantidade de palha, eu tenho 3 quantidades de palha, 5, 10 e 15 toneladas, mas quando choveu 20 milímetros aí, acabou tendo essa capacidade aí de basicamente chegar no seu máximo recuperação do herbicida da palhada para a solução do solo. Né? E cada herbicida tem uma capacidade diferente, por quê? O que será que rege essa questão do herbicida passar pela palhada? Vai ser basicamente a sua solubilidade em água. Então nós temos aqui algumas capacidades de transpor a palha de alta a muito baixa, né? E não é basicamente uma regra matemática, né? Mas nós vamos vendo aqui a questão aqui a tendência de ter maior solubilidade em água, aqui uma solubilidade mediana, né? E aqui uma solubilidade muito baixa. Então, essa solubilidade em água ela está atrelada ao KOW. Então, quando eu tenho valores de KOW baixo, é porque a maior afinidade desse componente químico é com a água. E quando eu tenho KOW alto, como por exemplo aqui, é porque esse componente tem uma maior afinidade com o octanol, que é um composto lipofílico. Então, e aí por isso que tem uma menor solubilidade em água. Então aqui eu tenho um KOW baixo, uma solubilidade alta, KOW baixo, solubilidade alta. Aqui eu tenho um KOW alta, uma solubilidade baixa, solubilidade em água, certo? E aí temos aqui o log de KOW que está relacionado com este valor aqui. Pego este valor aqui, faço o logaritmo dele e aí eu tenho esta informação aqui, certo? E aí eu transformo isso numa capacidade de transpor esta palhada ou não, certo? Muito bem. Acho que um outro ponto importante que nós temos que discutir tecnicamente é a questão da dose, né? Por que a dose do herbicida residual varia conforme o solo? Então nós temos aqui o pedaço da bula de um herbicida, o sulfentrazone, né? Por exemplo, Boral, né? É um dos nomes comerciais, o outro nome comercial é a Alia. Então aqui o sulfentrazone, que é um inibidor de protóx com efeito residual e basicamente sem nenhum efeito pós. Ele até pode dar uma queimadinha aí, ajudar uns 10, 15, 20% de controle, mas
ele não tem efeito pós, é efeito pré-emergente e é um baita pré-emergente. Né? Então aqui, na cultura da soja em solo leve, né, um solo menos argiloso e com mais areia, né, eu tenho a dose aqui de 400 a 600 ml. E aí quando eu vou para um solo leve a médio, apesar de ser uma outra planta daninha aqui, mas você já veja que a dose aumenta. Então, por que será que isso acontece? Pegando aqui a bula da atrazina em si, vamos pegar aqui milho e sorgo, pós-semeadura, né? Então passar na pós-emergência, passar a atrazina na pós-emergência do milho. Então se eu tenho um solo leve, eu tenho aqui, vamos pegar em litros de produto comercial, não em ingrediente ativo. Então um produto comercial, milho e sorgo pós-semeadura, 3 litros por hectare, certo? O solo não é leve, o solo é médio, 5 litros. O solo tem 60% de argila, 6 litros e meio. Por que será que essa dose varia? Por que conforme mais argiloso o solo, sempre a dose do produto vai ser maior? Então, o que acontece? Vamos fazer aqui uma correlação entre um solo argiloso e um solo arenoso. Então, e aqui mantendo a mesma quantidade de moléculas, ou seja, foi feita uma aplicação da mesma dose, fazendo uma equiparação. Nos dois casos aqui foi aplicado 2 litros por hectare. O que acontece no solo argiloso? O solo argiloso ele tem mais estrutura física, a argila tem maior capacidade de reter as moléculas de herbicida, aquele processo de sorção. Então eu tenho aqui uma menor quantidade disponível na solução do solo. E aí muitas vezes isso aqui não é o suficiente para controlar a planta daninha. E aí vai ter escapes, o produto não vai funcionar. E aqui eu tenho um solo arenoso. Então eu usei 2 litros por hectare, que é uma dose para solo arenoso. Então aqui vai funcionar, beleza, que a concentração está boa, vai conseguir funcionar. O que tem que tomar cuidado é que se eu uso a dose, então vamos lá, um ponto muito importante. Então aqui nós estamos simulando a dose, vamos por aqui de 2 litros por hectare, que é a dose para solo arenoso, aqui está ok, aqui não vai funcionar. Agora vamos fazer o processo contrário, que dá muito mais problema, que é o que? É usar a dose do solo argiloso num solo arenoso. Agora vamos supor que isso aqui represente, essa situação aqui represente 3 litros por hectare. Agora esqueçam a situação anterior, são 3 litros por hectare no solo argiloso, eu usei aqui 3 litros, e está controlando bem as plantas daninhas e não está dando fito na cultura, certo? Porque a concentração que está aqui é o suficiente para dar fito na cultura, dose de 3. E eu usei essa dose de 3 num solo arenoso. Então aqui eu estou controlando super bem, porque está acima da dose, no solo arenoso era 1,5 e eu estou usando 3. Então vai estar controlando muito bem as plantas daninhas, sucesso total. Entretanto, eu posso ter fitotoxicidade na cultura. Então esse é o ponto de cuidar a dose em si. Ajustar a dose muitas vezes é para não dar fito na cultura. Então esse é um ponto bastante importante, E por que disso, da questão do solo argiloso? O que tem, Nós já sabemos, solo argiloso tem que ter maior dose do que o solo arenoso. Então se a gente pegar aqui a composição granulométrica, olha aqui, tamanho e área superficial de partícula do solo, segundo a Sociedade Internacional de Ciências do Solo. Então tem o tipo de partícula. Então o que acontece aqui com relação a diâmetro, com relação ao número de partículas por grama de solo e a área superficial em centímetros quadrados por grama. Então quando eu comparo aqui uma areia fina com uma argila, então a área superficial da argila numa grama de solo é muito maior. Então tem muito mais espaços para que o pré-emergente se ligue com essa estrutura. Então se olharmos aqui nessa escala, eu tenho aqui areia grossa, eu tenho areia média, eu tenho silt e eu tenho argila, que nessa escala aqui ela seria invisível ao olho humano. E além disso, o que acontece? Eu tenho diferentes tipos de argila,
E essas argilas, elas têm, além de ter uma superfície específica muito alta, elas também têm matéria CTC, né? Então, comparando aqui matéria orgânica, vermiculita, morilonita, ilita, clorita, caulinita, óxido de ferro e alumínio, né? Tem uma CTC, né, variada, que uma CTC alta, e aí, em função dessa capacidade de troca de cátions, eu tenho uma maior interação em solo argiloso, tenho essa maior retenção do que no solo arenoso. Por isso que no solo argiloso sempre aumento dose, né, para controlar as plantas daninhas, né, e há um ponto que não tenha problema de seletividade da cultura, e no solo arenoso eu tenho que reduzir a dose para que não fique uma concentração muito alta para não afetar a cultura em si, certo? E um pouco do desafio de trabalhar com herbicidas pré-emergentes é que os tipos de solo eles variam muito. Então, né, e aí cada tipo de solo vai ter sua composição, vai ter o teor de argila, vai ter sua estrutura, né, vai ter sua profundidade. Então é um desafio muito grande, né, porque muitas vezes aqui uma dose que se usa de diclosulam e spider aqui no Rio Grande do Sul, ela tem que, em áreas mais arenosas na Bahia, ela tem que ser reduzida 3 vezes, né? Ou seja, 30% da dose é daqui e é dose lá. Então, algum agrônomo que vai daqui desavisado, né, que não tem esse conhecimento, um técnico, enfim, que só vai tentar replicar o que ele vê aqui e lá, ele vai acabar, aí nesse caso sim, né, se ele usar a dose aqui de diclosulam num solo argiloso, num solo arenoso, a soja ela vai morrer, ou no máximo ela vai, no mínimo ela vai ficar estagnada, tá? E não vai se desenvolver. A menos que leve sorte e chova demais naquele início ali, o produto vai embora e a planta consiga se desenvolver com uma boa umidade. Mas se tiver estresse hídrico, se foi, né? E pensando um pouco mais específico aqui no Rio Grande do Sul, então nós temos alguns desafios, né? Porque tem algumas regiões que pode, um agrônomo ou uma empresa pode estar atuando, né? E aí o tipo de solo, as faixas de solo, elas são bastante variadas, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí, né? E aí também tem a questão do efeito residual e carryover, nós já discutimos isso um pouquinho na questão dos herbicidas inibidores de protox, né, que nós começamos a ver com um pouco mais ênfase aí o sulfentrazone e o flumioxazin, né? Então nós temos aí a questão do momento de aplicação desse herbicida, né, para a dessecação, da cobertura, do pousio para fazer a implementação da cultura da soja, e colocamos o herbicida com efeito pré-emergente, né, para, por exemplo, caruru, buva e tal, né, para manter controlado dentro da cultura da soja, que traz uma série de benefícios que nós vamos discutir a seguir, né? E aí esse herbicida A, né, ele teve um efeito residual dentro da cultura da soja, beleza, ele foi degradado e morreu ali, né? Não vai ter problema para o trigo em sucessão nem para o milho em rotação no próximo ano. Mas eu posso ter feito uso do herbicida B, né? E aí o herbicida B ele é extremamente seletivo à soja, então a soja vai vir normalmente. Apesar de ele estar se degradando, o que pode acontecer, né? Vamos pensar aqui no trigo, é um herbicida que tem um efeito principalmente em plantas daninhas de folha estreita, que foi utilizado aí pensando na questão do rabo de burro, foi pensado aí pensando na questão do capim amargoso, certo? E aí ele vai se degradando e depois vem o trigo, mas o trigo é muito sensível, né? Ainda só resta 10% daquela dose que eu apliquei, só que esses 10% ainda fazem com que o trigo seja muito sensível, tá? E aí eu posso ter um efeito carryover, né? Que é o efeito na cultura subsequente, em sucessão ou em rotação, certo? E eu também posso falar um pouco de carryover quando eu desseco aqui para implementar a cultura e não espera um período recomendado para fazer a semeadura. Então, por exemplo, quando eu uso, nós vimos isso lá em dores de auxina, em auxinas sintéticas, né? Quando eu uso 2,4-D para dessecar, né? Principalmente pensando em controlar buva, controlando caruru ou qualquer outra folha larga, o ideal é que eu espere 10 dias para semear a cultura. Então, se eu não respeitar esse intervalo,
eu apliquei, plantei e aí aparecem sintomas, também posso chamar isso de carryover, né? Mas aí por uma questão que não foi respeitada, então eu não usei o 2,4-D, estou usando o triclopyr. E aí fiz a aplicação, porque essa minha buva já tá sobrevivendo à aplicação de 2,4-D, eu preciso fazer essa rotação, usei triclopyr. E aí eu tenho que esperar 20 dias para fazer essa semadura. Ou ainda, quero usar dicamba. Bom, se eu usei dicamba, né, a soja não é extend, eu tenho que esperar 30 dias. E assim vai sucessivamente aí, conforme a cultura e também o herbicida utilizado durante o processo de dessecação. Né? E eu tenho alguns fatores que vão afetar esse carryover, porque isso pode acontecer no ano 1, né? Ou melhor, não aconteceu no ano 1, eu usei o herbicida B, plantei trigo depois, foi tudo perfeito, não aconteceu nada, e no outro ano acontecer. Né? Usei o herbicida B e aí o trigo teve falhas de emergência. Quais que são os fatores em si? Né? Então eu tenho a cultura aqui, eu vou usar um determinado herbicida que tem ação pré-emergente, obviamente esse herbicida que eu vou utilizar ele é seletivo, certo? Usado aí nas condições recomendadas. Né? Então um dos fatores que vai afetar essa intensidade do carryover é a dose. Tá? Então quanto maior a dose, maior o meu efeito residual. Quanto maior o meu efeito residual, também maior a possibilidade de acontecer o carryover. Né? Então esse é um ponto. Eu errei e usei o dobro da dose. Bom, no mínimo que eu tenho que fazer é esperar o dobro do tempo, não que isso seja linear. Muitas vezes só esperar o dobro do tempo não vai ser suficiente. Mas enfim, né? Então um fator obviamente é a dose. Tá? O outro fator é o tempo entre a aspersão e a implementação da cultura em sucessão ou rotação. Quanto menor esse tempo, maior a chance de carryover. Né? A outra questão são as condições de clima e solo entre a aspersão e a implementação da cultura. Se foi um período seco, a chance de carryover é muito maior, né? Porque aí eu não tive lixiviação, eu não tive degradação química, hidrólise, né? A atividade microbiana em solo seco diminui, então tudo isso faz com que o clima seco aumente essa possibilidade de carryover. Né? E o tipo de solo também, né? Solo argiloso, né? Que tem uma alta absorção, clima seco e daí depois chove, né? Durante a implementação da cultura em sucessão ou em rotação, aí esse produto começa a voltar a ficar disponível na solução e acaba tendo carryover. No solo arenoso já é mais difícil disso acontecer. Né? E obviamente vai depender da suscetibilidade da cultura em sucessão ou rotação. Então vamos supor que eu vou fazer uma cobertura de inverno e usei um produto na cultura da soja para folha estreita. Então se eu vou fazer uma cobertura de folha estreita, a chance é maior. Vou fazer uma cobertura de ervilhaca, a chance é bem menor. Vai depender também dessa suscetibilidade. Olhem que a importância das chuvas nesse período, né? Então nós temos aqui, ó, nesse eixo, nós temos a porcentagem de herbicida que tem no solo, né, que resta no solo, de 100 até 0%, certo? E aqui nós temos a questão das semanas, correto? 20 semanas, 40 semanas, 60 semanas após a aplicação. Vamos pegar aqui, ó, uma linha aqui, né? Essa linha é a quantidade que resta no solo que já é segura para implementar a cultura da batata, que é, vamos colocar aqui 25, 30%. Então, quando vai caindo a 30%, ou seja, eu ainda tenho um pouco de herbicida no solo, mas ter herbicida nesta concentração não é mais fatal, letal, não dá mais fito na minha cultura que eu vou implementar, que é a batata. Né? O que acontece? Olha aqui, um ano úmido que está aqui no tracejado. Então eu apliquei 100% no solo, começou a chover, vai passando as semanas, né? Aqui, com em torno de 18 semanas, já é seguro para implementar a batata. Entretanto, olha o comportamento aqui num ano seco. Aí a taxa de degradação,
questão da dinâmica, principalmente transformação, ela é totalmente diferente no ano seco. Então, ainda aqui com 18 semanas no ano úmido, eu cheguei a 30%, entretanto, com 18 semanas no ano seco, eu estou aí em torno aí de 70%. Então, é mais do que o dobro no ano seco. Então, aqui ainda não é seguro. Então, vai descendo, eu atingi essa segurança aí com em torno de, sei lá, 58, 55, 56 semanas. Então, vejam que existe uma diferença de tempo muito grande aqui entre um ano seco e um ano úmido. Então, isso é um ponto importante. Inclusive, aqui nós temos numa província do Canadá um mapa de risco de carryover em função da precipitação, né? Então, aqui nós temos o risco, o nível de risco de carryover por herbicidas, tá? Baseado aí nas chuvas de 13 de junho a 18 de setembro, né? E aí, quando aqui é um risco extremo, aqui nessa região existe um risco extremo de carryover, porque as chuvas foram menor de 75 milímetros. Né? E aqui eu tenho o risco normal, ou seja, nessa região aqui, nesses pontos que choveu bem, né, que foram chuvas acima de 150 milímetros neste período, eu posso ficar mais tranquilo com a questão de um possível carryover. Né? E também tem a questão do próprio tipo de herbicida, né? Então, olha que interessante aqui, de novo, né, é o mesmo tipo de gráfico. Aqui eu tenho a porcentagem de herbicida que resta no solo e aqui eu tenho as semanas, né? 20, 40 e 60 semanas depois da aplicação. Só que agora eu tenho dois herbicidas diferentes. Em vez de ter o mesmo herbicida, um no ano seco e o outro no ano molhado, agora eu tenho dois herbicidas diferentes. Eu tenho o herbicida A, certo? Que é da linha sólida, e eu tenho o herbicida B, que é da linha tracejada. Tá? Só que o que acontece? Agora a sensibilidade da batata a esses dois herbicidas é muito diferente. Então, a sensibilidade ao herbicida A é baixa, não é um herbicida que tem um efeito elevado sobre a batata, né? Então, o que acontece é que quando chega em torno de 75% do que resta no solo, em torno aí de 20 semanas, 23 semanas aqui, né? Que estava dizendo 23 semanas, eu posso implementar, quando eu uso o herbicida A, implementar a cultura da batata, uma tranquilidade muito boa, né? Porque é um herbicida que tem uma certa seletividade, ou seja, a batata não é muito sensível a esse herbicida. Agora olha aqui para o herbicida B. O herbicida B está restando aí, em torno de 10%. E aí só a partir de 10% é que esse herbicida B, que a planta de batata não sente mais a presença, não vai ser intoxicada por esse herbicida. Ou seja, o herbicida B é bastante tóxico para a batata, né? Onde foi atingido aí apenas com 52 semanas após o seu uso, né? E vejam que mesmo tendo uma taxa de degradação totalmente diferente, olha aqui, a meia vida do herbicida que é tóxico para a batata é de apenas 5 semanas, ou seja, 5 semanas já se degradou 50% daquilo que foi aplicado, enquanto que para o herbicida A foi de 38 semanas. Só que o efeito do herbicida A é baixo sobre a batata, né? E o herbicida que se degrada rapidamente, ele tem um efeito bastante letal, né? Então, mesmo tendo uma meia-vida, que é um comportamento totalmente rápido de degradação, eu tenho que esperar uma degradação quase que plena para poder fazer esse uso, né? E aqui nós temos alguns exemplos no sul do Brasil bem interessantes com relação a essa questão do carryover, né? Do efeito pré. Então, uma situação é a seguinte, foi em Sertão no ano de 2012. Então, haviam áreas com milho, certo? E aí já foi feita essa aplicação de atrazina em pós-emergência desse milho. E aí o que aconteceu é que deu uma geada.
né? E essa geada literalmente matou o milho. E aí o que acontece nesta situação específica? Para fazer a implementação do milho de novo, já passou a janela de semeadura, então não se consegue mais, não, é tecnicamente inviável. E aí, normalmente, uma opção que se teria é fazer a soja, né? Então, esse milho está morrendo, vai morrer, e aí no lugar desse milho se implementa a soja, né? Que aí ainda estaria, apesar de ser um plantio um pouco mais tardio, né, do que o normal, ainda estaria dentro de uma janela de semeadura. A grande questão é, e o carry-over dessa atrazina para a soja, né? Como que ela ficaria? Então é um ponto bem interessante com relação a isso aí, né? Um outro ponto, um outro estudo de caso é aí nas regiões principalmente que possuem campo nativo, que é comum fazer o uso em campo nativo a mistura de dois auxínicos, tá? De duas auxínicos sintéticas, que é o 2,4-D, que vai controlar as plantas daninhas de folha larga em pós-emergência, e o picloram em pré-emergência. Então, na dose de campo nativo, de pastagem, o picloram ele fica atuando em torno aí de 365 dias, né? Mas ainda, depois desses 365 dias, ainda alguma coisa fica no solo, só que várias espécies já começam a germinar e emergir, mas ainda tem algum residual de picloram lá nesse campo nativo. O que acontece? Há alguns anos atrás, e ainda tem acontecido isso, né? O preço da soja aumentou muito, né? Assim, tem crescido de forma vertiginosa, né? E aí os produtores têm preparado esses campos nativos para fazer a semeadura de soja. E a grande questão é como que fica o carry-over deste picloram. Né? Então aqui ainda eu tenho uma certa vantagem, entre aspas, que eu posso, o revolvimento de solo ele ajuda a reduzir esse efeito residual. Porque quando eu revolvo o solo, eu misturo o solo com herbicida em solo sem herbicida, né, em diferentes camadas. Então eu estou fazendo aquele efeito de diluição. Essa, né, principalmente porque tem um preparo de solo mais profundo, eu posso ter esse efeito. Entretanto, eu posso ter o efeito contrário também. Eu posso pegar solo lá de baixo, que está em uma concentração alta de herbicida, e trazer para cima. Então é por isso que muitas vezes que é muito comum, né, quando eu abro esses campos nativos, em vez de fazer o uso de uma cultura de folha larga, sempre a primeira cultura é uma cultura de folha estreita, ou arroz de sequeiro, ou milho, né, mas principalmente arroz. E aí você tem dois casos para resolverem, né, a questão da soja após a aplicação da atrazina no milho que morreu com a geada, e agora aqui do picloram com relação a esse campo nativo. Como que eu sei, né? Como é que eu sei que eu posso fazer a semeadura? Então vocês agora aí que estão assistindo esse encontro, imaginem o que vocês fariam, né, para resolver, vocês como engenheiros agrônomos, o que vocês faziam para resolver essa situação aí desses dois produtores, né, tanto do campo nativo como também aí do caso da atrazina em milho. O que poderia ser feito? Então existem algumas estratégias para reduzir esse carry-over. Nem todas elas eu consigo implementar, certo? Mas eu posso, em algumas situações eu posso fazer. Bom, a primeira é, quando possível, realize o preparo do solo, porque justamente o preparo do solo vai diluir, né, a parte concentrada ali do início do solo com mais herbicida para outras camadas com menos herbicida, né? Mas tomando cuidado com as arações profundas, justamente daquilo que nós comentamos, de que em camadas mais profundas pode ter uma concentração maior de herbicidas e aí traz para cima, tá? A segunda, realizar a semeadura com o máximo revolvimento possível. Então, quando possível, usar as hastes sulcadoras, que as hastes sulcadoras fazem ali uma remoção do solo, justamente onde vai estar a semente, e aí pode dar aí uma situação mais favorável, principalmente no momento muito sensível, que é a germinação e emergência, certo?
Quando possível, você também pode realizar, né, a semeadura de culturas ou cultivares resistentes. Então, existem as imidazolinonas, né, os inibidores da LS, que têm efeito residual, então algumas áreas, por exemplo, de uso desses imidazolinonas em áreas de baixada de várzea, né, em função do cultivo de arroz, ou muitas vezes o produtor errou na dose de clorimuron, na dose de alai no inverno e está com medo de plantar soja. Então ele pode usar algumas cultivares tolerantes a LS quando disponível no mercado, por exemplo. Né? E também um ponto importante é conduzir um bioensaio no local. Né? O que vem ser este bioensaio em si? Né? O bioensaio ele acaba sendo uma situação que você faz a semeadura de faixas de soja, né? No caso aqui nós estamos colocando a soja, né? Mas em qualquer outra cultura poderia ser também. Você faz um bioensaio no local. Né? Então esse bioensaio consiste em você ir semeando e ver, avaliando o processo de germinação. A cada 7 dias você dá uma tirada lá de semeadora e vai acompanhando. E aí no momento que você vê que eu tenho um bom stand, uma boa germinação, planta sem sintomas, você faz a semeadura na área toda. Também existe a recomendação de você tirar o solo, colocar em vasos, leva para casa e vai semeando a soja e vai vendo o comportamento. Só que isso você vai estar sempre subestimando o comportamento do herbicida, porque uma vez que você tira o solo, você faz o revolvimento. Então, muitas vezes, se lá no bioensaio dos vasos indicar, né, a possibilidade de semeadura, às vezes no campo isso não acontece. Até porque no campo eu vou ter um regime de chuva diferente dos vasos, então vai ter essa questão aí. Mas se eu faço em vasos e no vaso indica que não dá para semear, com certeza no campo também não daria, porque sempre no vaso vai estar subestimado, certo? E aqui nós temos uns trabalhos aqui, você vê como é bem interessante, como isso muda, né? Que é o carry-over de herbicidas de soja e milho em culturas de cobertura. Isso aqui foi feito nos Estados Unidos e poderia algumas informações usadas para nós. Né? Então foi feito a aplicação de herbicidas de milho e soja, né? Foi feita essa aplicação. E 2 meses e meio depois foi feito aí uma semeadura de várias coberturas, né? Cobertura de trigo de inverno, de centeio, estou tentando lembrar os nomes de todos aqui, a questão do trevo, aveia, ervilha de cobertura, azevenha anual, ervilhaca, nabo. Então foi feita essa cobertura de sucessão. Então vai ter alguns cenários. Vai ter o cenário A, né? Por exemplo, o herbicida A, que vai ter baixa persistência, sem efeito em qualquer uma dessas coberturas. Né? Então, aqui pensando nessa linha do tempo, né? O herbicida A tem uma baixa persistência, não vai afetar ninguém. E eu vou ter o herbicida B, né? Que tem uma alta persistência, mas a cultura em sucessão não é suscetível, certo? Então, por exemplo, usei um herbicida aqui que só afeta folhas estreitas. Então, aqui na ervilhaca não vou ter efeito, na ervilha não vou ter efeito, no nabo não vou ter efeito, né? Porque a cultura em sucessão não é suscetível. E eu vou ter o herbicida C, que tem a mesma alta persistência do B, mas a cultura em sucessão é suscetível. Né? E aqui um trabalho bem interessante que eu trago para vocês, né? Que eu tenho aqui os diferentes marcas comerciais, e aí aqui nessas marcas comerciais eu coloquei o ingrediente ativo para nós sabermos quais que são os herbicidas que nós estamos lidando. E aqui nós temos as culturas em si. Né? Nós temos as culturas em si. E aqui, ó, quando eu tenho o amarelo, quer dizer que houve uma redução de stand em 1 de 3 anos. Esse experimento ele foi repetido em 3 anos. Então, quando ficou em amarelo, eu tive a redução em 1 ano dos 3. Né? Quando eu fiquei em verde, não teve redução em nenhum dos 3 anos. E quando ficou em vermelho, eu tive no mínimo
uma redução de stand em 2 dos 3 anos. E quem sabe até 3 dos 3 anos, mas no mínimo 2 dos 3 anos. Então não é um herbicida confiável. Então por que acontece isso de ter um ano e não ter nos outros 2 no caso do amarelo? Porque nós vimos aqueles fatores que afetam a questão aí da intensidade do carry-over, né? E nós vimos aí que uma delas é a questão do clima, né? Aqui a dose deve ter sido a mesma, as culturas são as mesmas, então o que afetou basicamente aqui é a questão de precipitação entre um ano e outro. Né? Então olha aqui, nós temos o sulfentrazone, né? E aí ele afetou no mínimo um ano o trigo, o nabo, mas não afetou o centeio, não afetou o trevo, assim sucessivamente. Aqui o flumioxazin, que também é um inibidor de protóx, né, mas de um outro grupo químico, mas você vê que tem um efeito muito parecido, né? Só ele foi mais seletivo ao trigo e também seletivo à aveia, né? Aqui nós temos o metribuzin, tá? Aí aqui temos sulfentrazone mais cloranzulano, certo? Então olha que interessante, por que aqui o sulfentrazone sozinho afetou um ano e aqui o sulfentrazone com cloranzulano não afetou? Porque provavelmente na mistura aqui a dose de sulfentrazone é menor e aí com uma dose menor ele se torna mais seletivo, né? E aqui tá verde e aqui tá amarelo, afetou um ano, aqui não afetou nenhum ano. Bom, aí quem está afetando aqui provavelmente é o cloranzulano, tá? Então aqui segue, né, o clorimuron, segue o fomesafen. Olha o fomesafen, inibidor de protox, que normalmente ele não é usado com efeito pré-emergente, mas o fomesafen é conhecido sim que tem um efeito carry-over, então tem que tomar cuidado aí com o fomesafen. Aí tem o lactofen, que também é pós-emergente, não tem tanto problema não apresenta efeito carry-over, né, imazetapir, né, e aqui o cloranzulano. E aí vai indo, né? Aqui, ó, o S-metaloclor. Vamos ver aqui, ó. O S-metaloclor, nós aprendemos que ele afeta principalmente plantas daninhas de folha estreita, mas o residual dele é baixo, então ele pode aparecer em alguma outra, provavelmente aqui, ou vai aparecer algum outro ano reduzindo aqui, ou aqui, né? Principalmente em ano mais seco. Aqui vai ser bem difícil, que não tem um efeito bom sobre as ervinhas assim, por 2 meses e meio. Né? Olha aqui, ó. Teve um efeito aqui principalmente no trigo. Né? Bom, com relação ao acetoclor, o acetoclor também é da mesma linha do S-metaloclor. Né? Então, mas ele também tem efeito aí daqui a pouco em folhas, em alguma outra folha larga, né? Porque é um pouquinho diferente do S-metaloclor. Mas enfim, vamos ver aqui, ó. Teve aqui no folha larga e aí teve aqui numa folha estreita. Né? O piroxasulfone, um herbicida novo que está chegando no Brasil. Né? Vai ter o piroxasulfone isolado para trigo, controlando o azevém, e vai ter o piroxasulfone junto com o flumioxazin para também pegar um pouco de folha larga, porque o piroxasulfone ele é bom para folha estreita. E aí vai ter uma formulação aí chamada Kyujin com o flumioxazin para começar a pegar um pouco mais de folha larga. Então aqui provavelmente eu vou ter aqui um efeito no azevém, porque ele é um herbicida muito bom para controlar azevém dentro do trigo, então é uma esperança que se tem aí nesse novo cenário de banimento do paraquat. Né? Então provavelmente se tiver algum outro efeito também vai ter aqui ou na aveia, talvez um pouco no trigo, né? Mas principalmente ele tem que ter um efeito bacana aqui de carryover no azevém, ó. Isso, show. Aqui, ó, também na aveia, né? E aí eu tenho aqui esse metaloclor com fomesafen, né? A gente já tem a situação aqui do fomesafen no rabanete, aqui no nabo, né? Então pode ser que também provavelmente tenha aqui, talvez pela dose não, mas o fomesafen tem esse efeito bem conhecido, então provavelmente vai ter um efeito aqui, talvez vai ter um efeito em uma outra folha estreita aqui, talvez.
Mas enfim, pelo S-metalocorde aí, né, porque na junção dos dois pode ter um efeito sinérgico aí, inclusive para ter mais carryover, né? Olha aí, ó. De fato, aqui o Fumezafem, tendo esse efeito que já era esperado aqui, porque a planta é bem sensível, e também aqui passando a ter um efeito também no próprio, né, uma vez pelo menos no próprio azevedo, né? Então é bem interessante assim, porque, né, eu trouxe esse material principalmente para a gente começar a entender um pouquinho mais dos mecanismos, o que o mecanismo controla, folha estreita, folha larga, também onde que ele vai ter efeito num possível carryover, né? Uma folha estreita, uma folha larga e assim sucessivamente, né? Então mais é para entender um pouquinho que muda de ano para ano, que vai mudar em função da cultura que se vem, né? Então e aqui, né, acho que é um ponto importante, o que eles mediram, né? Era a porcentagem de redução relativa à área não tratada 28 dias após a emergência. Então tinha uma área lá testemunha, se contou, né, a emergência, o stand 28 dias após a emergência, e aí foi nessas áreas aqui também se contou. Então teve uma redução significativa do stand, e aí eles estão apontando aqui nesse quadro didático aqui, para mostrar o comportamento de cada herbicida, cada mecanismo de ação aí nessas diferentes coberturas, tá? E uma pergunta importante é: por que usar os herbicidas residuais? Por que convencer um produtor? Por que você, como um futuro diretor técnico de uma cooperativa, de uma revenda agrícola, né, ou como possível, enfim, consultor, por que convencer o produtor a usar o herbicida pré-emergente? Por que usar herbicidas residuais? Então, um ponto importante evita a competição inicial das plantas daninhas com a cultura. Principalmente agora que as culturas, o preço, né, das commodities está valorizado, essa pequena redução, né, porque qualquer pequena redução já pagaria o custo do herbicida pré-emergente. Então, esse é um ponto fundamental. Evitar a competição inicial de plantas daninhas, né? Um outro ponto seria reduzir a pressão de seleção dos herbicidas pós-emergentes. Então, o que acontece? Quando eu não uso pré-emergente, o fluxo começa muito cedo, e aí eu tenho que fazer às vezes mais de uma aplicação de pós-emergente para deixar aquela minha cultura livre de plantas daninhas sem que elas interfiram na produtividade. Além disso, a quantidade de plantas daninhas é muito grande. Então, além de eu ter que fazer uma aplicação, duas aplicações, eu estou fazendo aplicações aí muitas vezes em 30 plantas por metro quadrado. E aí a chance de falhar é muito maior. Quando eu uso pré-emergente, além de eu reduzir esse fluxo, jogar esse fluxo mais para frente, quando eu fazer a aplicação do pós-emergente, eu vou estar fazendo a aplicação sobre 5 plantas, 3 plantas por metro quadrado, né? Além disso, quando eu uso um pré-emergente, eu aumento o número de mecanismos de ação disponíveis para o uso. Então, basicamente, o que eu tenho usado na pós-emergência da soja? Glifosato e inibidores da LS. E muitas vezes, e agora, em função do caruru, tem se utilizado o Fumezafem. Então, basicamente isso. Quando eu uso um pré-emergente, eu consigo usar outros mecanismos de ação. Então, quando eu uso lá sulfentrazone mais diuron, eu estou usando um protóx de um outro grupo químico que não é do Fumezafem, certo? Que é muito pouco utilizado ainda, então nem contaria, né? Eu estaria adicionando o protóx, né? E também estaria usando um fotosistema 2, que normalmente é só utilizado quando está aí na cultura da milho com a atrazina, simazina, ametrina. Então, este é um ponto importante nesta questão aí do aumento do número de mecanismos de ação. Ponto importante é que uniformiza o fluxo de plantas daninhas para aplicação de pós-emergente. Então, quando eu uso um bom pré-emergente, eu vou entregar uma situação mais fácil para o pós e num tamanho padrão. Quando eu não uso o pré-emergente, o que acontece? Eu tenho um fluxo muito irregular. Então, começa com algumas plantas daninhas pequenas, e aí chega na hora da aplicação, o produtor pensa assim, não, eu vou esperar um pouquinho mais, porque ainda vai vir mais planta, eu faço uma aplicação só. Ele espera vir um pouquinho mais,
Só que nesse esperar um pouquinho mais, o que acontece? Essas plantas já escaparam do tamanho ideal de aplicação, não vão morrer e além disso vão ficar interferindo com a cultura. E quando eu uso pré-emergente, eu jogo esse fluxo mais para frente e entrego um tamanho padrão de plantas daninhas. E aí isso ajuda muito o efeito do pós-emergente. Reduz a probabilidade de novos casos de resistência, porque cada planta daninha é como se fosse um cartão da Mega Sena. Quanto mais planta daninha eu tenho, maior a chance dessa planta ter alguma variabilidade genética que vai trazer um novo caso de resistência. Então, quando eu aplico na pós-emergência sobre 30 plantas por metro quadrado, é um cenário. É a maior chance, né, porque eu tenho 1 metro quadrado, eu tenho 10 mil metros quadrados no hectare e tenho lá o tamanho da área toda. Né? Então, eu estou aplicando aquele pós-emergente sobre milhares de plantas. E quando eu uso o pré-emergente, eu estou reduzindo em 80%, 70% as plantas que vai ser aplicado esse pós-emergente. Então, reduz essas probabilidades. Então, se você chega numa lavoura de 1 hectare, né, vamos supor que você tem lá 1 hectare somente, e você chega nessa lavoura e você tem um cartão da Mega Sena no bolso e uma planta daninha naquele hectare, apenas uma, né, é muito mais fácil você ganhar na Mega Sena do que aquela uma planta daninha se tornar resistente a um novo caso de resistência, ter uma mutação que vai ser selecionada a um novo caso de resistência. Entretanto, o grande problema é que você não tem uma planta por hectare, você tem muito mais do que isso. Então, num hectare, tranquilamente, nós podemos ter aí 100 mil plantas num hectare. Pense numa área de 100 hectares, numa área de 3 mil hectares. Então, se você chega, né, lá com o teu carro nessa área e você tem 100 mil cartões da Mega Sena, é muito mais fácil você ganhar na Mega Sena. Então, até nessa questão, os pré-emergentes ajudam, né? E também é uma opção eficaz para muitas plantas daninhas de difícil controle. Então, agora a própria buva, caruru, capim amargoso, né, poá e atrapoeraba. Então, ainda agora, muitas vezes em função da resistência, do cenário de resistência, os pré-emergentes eles são fundamentais no controle dessas plantas daninhas, né? E ainda tem alguns casos, pessoal, assim, que, por exemplo, a região do Brasil que mais usa pré-emergente é a região de Ponta Grossa e usam pré-emergente por uma questão operacional. Então, eles plantam cultivares precoces nas suas áreas mais produtivas, certo? E aí vão plantando outras áreas arrendadas, muitas vezes que não são próximas. Se ele não faz o uso do pré-emergente, ele tem que estar fazendo aplicações de pós-emergente antes de terminar a última semeadura da última área. E se ele não faz essa aplicação e termina de plantar e depois volta, às vezes ele até consegue controlar todas as plantas daninhas com uma aplicação em pós-emergência, mas essa aplicação em pós-emergência já reduziu a produtividade em si. Então esse é um fato muito importante aí com relação aos pré-emergentes, né? Tanto que para os Estados Unidos, que tem um caruru, Amaranthus palmeri, que é o caruru gigante, né, já tem misturas formuladas com 4 herbicidas residuais, né, que o indor, aqui nem tanto, né, efeito pré-residual, mas enfim, aqui tem o indor de carotenoide, mesotrione, o indor de ácidos graxos de cadeia longa, o S-metalocore, aqui um indor de fotossistema 2 e aqui um outro indor de carotenoides. Né? Então vocês percebam essa situação. E na própria material de divulgação ele fala, né, que é de amplo espectro, enfim, atua em diferentes momentos. Então olha aqui, ó, mesotrione, atrazina e bicicloprione atuando em pós, como um produto de contato absorvido e translocado pelo xilema, e também pelas raízes, né? E o S-metalocore aqui atuando diretamente sobre as raízes. Então, essa é a questão da absorção e a questão da translocação, que daí o S-metalocore, a translocação é limitada, mas os outros 2 produtos têm a translocação pelo xilema. Tá? Então, esse é um ponto. E quais que são as limitações do uso dos herbicidas residuais? Né?
Você tem que conhecer o histórico da área, porque não é qualquer herbicida que vai ter um efeito. Então, às vezes eu tenho herbicida mais de folha estreita, mais de folha larga, que pega mais algumas espécies, outras. Então, você tem que ter um histórico da área para saber qual que é o problema real naquela época que vai ser aplicado, né, que vai estar o pré-emergente atuando. Então, tem que ter esse histórico. Um outro problema é que o produtor não percebe o controle propriamente dito, então ele vai lá durante um mês não tem nada, beleza. Aí depois de 40 dias começa a vir planta daninha, daí ele diz, mas olha aí, não adiantou. Então sempre que o ideal quando vai fazer uma aplicação com herbicida pré-emergente, coloca uma lona, um pedaço de lona, desliga um pedaço da barra por um tempo, para ele ver que vai vir um fluxo antes, vai ter um fluxo muito mais intenso, com muitas mais espécies, naquele pedaço que não foi utilizado para emergente. Né? E o outro desafio, né, é a questão dessa possibilidade de carry-over em si. Né? Então, olha só que interessante esse trabalho aqui feito da tese da Ana Paula Hockenbach, né? Como que os pré-emergentes atuam, né, interferindo o período anterior de interferência na cultura da soja. Então, no primeiro cenário aqui, com uma cultivar videira 5909, né, de um ciclo médio, tá? O que acontece aqui? Foi dessecado, plantou no limpo, mas sem residual. E aí o que aconteceu? Em V3 já foi o período anterior à interferência. Então aqui já teve plantas daninhas e já interferiu na questão aí da produtividade da soja em V3 com 21 dias, certo? Então aqui o produtor já tem que estar aplicando na pós-emergência para não perder a produtividade. E muitas vezes ele atrasa, né? Até consegue controlar lá em 28, 30 dias, mas já teve 7 dias de redução de produtividade. Então esse é um ponto importante. E aqui foi usado um residual. E aí jogou esse período anterior à interferência em função do fluxo de plantas daninhas de 21 dias para 40 dias. Passou de V3 para V9. Então basicamente dobrou o tempo. Então vocês vejam que é uma situação muito favorável aí a se manter produtividade. E aí quando eu mudo para uma outra cultivar, que é super precoce, é mais complexo ainda. Quando eu não usei residual, esse período anterior à interferência foi de 14 dias no V2, e quando eu usei o pré-emergente, eu dobrei para 28 dias no V4. Então imaginem esse cenário aqui, de uma área produtiva, as primeiras áreas semeadas, e aí o produtor está ainda semeando em outras regiões, em outras áreas da fazenda, né? E não faz o controle de plantas daninhas aqui, então bastante redução de produtividade nessa cultivar super precoce. Então, muitos lugares que são regiões muito produtoras, né, de soja, por exemplo, a região de Ponta Grossa, eles usam o residual para jogar esse período para frente, para dar tempo de vir aqui e fazer as aplicações e controlar sem redução de produtividade. Fica bem nítido nessa foto aqui do experimento que nós fizemos no campus, né? Aqui a testemunha plantada no limpo, sem a presença de pré-emergente. Vocês vejam aqui a quantia de plantas daninhas em si. Né? Planta daninha. Tá? E aqui foi usado, então, no momento da dessecação, né, um glifosato mais sulfentrazone mais diuron. E aí vocês percebam que, principalmente na linha de cultivo, eu não tenho planta daninha. Porque o que acontece? O efeito do sulfentrazone mais diuron, que faltou aqui, segurando o fluxo de emergência. Então, esse é um ponto muito importante. Né? E aí nós temos aqui a questão das coberturas, dos tipos como é que está a situação da cobertura, o momento da aplicação e a associação de herbicidas residuais. Né? Então, nesse trabalho aqui, nós fizemos 3 tipos de palhada de cobertura, seca triturada, seca em pé e verde em pé, e também as aplicações pré-semeadura ou pós-semeadura, ou seja, aplique e plante, e aqui plante e aplique. E fizemos aí, né, o glifosato para dessecar, mais residual. E nesse residual sempre uma mistura de folha estreita com folha larga.
aqui os diferentes tipos de palha, palha triturada, seca em pé e verde em pé, né? Aqui a questão do momento de aplicação, ou seja, aqui foi semeado e depois aplicado, e aqui foi aplicado e depois semeado. E aqui no detalhe da pós-semeadura, certo? E os tratamentos em si. Glifosato, 2 litros por hectare, ou 1 litro, né? E daí dois herbicidas pré com efeito em folha estreita, o S-metaloclor ou a trifuralina, e no outro lado, esse com efeito pré ou misturado com diclosulam, tá? Ou misturado com imazaquim, que são herbicidas que têm mais efeito em folha larga. E é do mesmo caso aqui, então folha estreita, folha larga, folha estreita, folha larga, e aqui folha estreita em um momento com um de folha larga e um em outro momento, né? E olha só que interessante, pegando o controle de plantas daninhas 28 dias após a aplicação, né? Apesar de não ter diferença aqui significativa, né? Quando foi feito pós-semeadura, pegando todos os tratamentos aqui, fazendo a média de todos eles, testemunha, numa situação, né? Pegando todas as situações, né? De um lado do experimento que foi pós-semeadura, eu tive 16 plantas por metro quadrado, onde foi pré-semeadura foram 20. Né? Então esse é um ponto importante. Aqui, ó, seca triturada, independente do tratamento herbicida, independente se for pré ou pós-semeadura, eu tive 54 plantas por metro quadrado. Aqui eu tive 36 e eu tive 26. Então a seca triturada permitiu mais desenvolvimento de plantas daninhas, certo? E aí aqui sim, né, os dos tratamentos herbicidas em si, ó. Testemunha sem capina, cheguei até 81 plantas por metro quadrado. Testemunha capinada 0, e aqui os diferentes tratamentos herbicidas. Ó. Tipo S-metaloclor, né, mais diclosulam, com mais imazaquim, aqui trifuralina com diclosulam e aqui trifuralina com imazaquim. Então aqui eu tenho, entre esses três aqui eu tenho pouca diferença. Ó. Então vocês percebem, e aqui os detalhes, né? Estou pegando aqui glifosato, trifuralina e diclosulam. Nos três cenários, né? Olha aqui uma testemunha como estava infestada de nabo na biça, né? Então aqui eu tenho a cobertura seca e triturada. Veja que a cobertura deu muito espaço na semeadura, né? Aqui seca em pé e aqui verde em pé. Tá? Claro que no momento que eu usei o glifosato nessa verde em pé, ela também secou, né? Então por isso que está seca aqui. Mas veja a ocorrência de plantas daninhas aqui na linha, ela é muito maior aqui do que nesses dois cenários, né? E aqui pegando um outro tratamento, no mesmo tratamento de trifuralina e diclosulam, só vendo aqui a pré-semeadura, certo? E na pós-semeadura. Então, se vocês olharem com cuidado, o que aconteceu? Aqui foi aplicado, correto? E foi semeado. E aí o disco de semeadura, ele quebra aquele manto químico, né? Ele quebra aquele manto químico e aí eu tenho muita na linha aqui, né? Tem muita planta daninha na linha. Aqui o herbicida até está fazendo efeito, mas na linha eu perdi o efeito porque o disco cortou esse solo que tinha essa proteção e também trouxe solo de baixo que não tinha o pré-emergente. Tá? Então ele deixa sem proteger justamente na linha. Né? E aqui na pós-semeadura eu faço a semeadura primeiro, eu abro essa sulco de semeadura e depois eu aplico. Então eu vou estar protegendo esse sulco e aí também acaba tendo menos plantas daninhas. Né? Então aqui fica bem nítido, né, naquele slide anterior, onde que nós temos aqui, ó, a palhada fazendo efeito, controlando. Aqui a palhada abriu, revolveu o solo e estimulou a germinação de plantas daninhas. E aqui eu apliquei o herbicida pré-emergente após a semeadura e eu protegi essa linha de semeadura. Então esse é um ponto importante. Tá? Bom, quais são os principais pontos, né, que nós aprendemos na aula de hoje? Né? Então a primeira questão que nós aprendemos é como o herbicida pré-emergente atua. Então ele ocorre ali entre a germinação e a emergência, ele não vai controlar as sementes. Né? Em alguns casos, sementes grandes, a planta daninha até consegue emergir, mas daí depois ela tende a morrer e na maioria dos casos ela fica morta lá embaixo do solo e o produtor não vê esse efeito. Né?
Nós vimos também a questão da dinâmica dos herbicidas no ambiente, principalmente os processos de transporte, transformação e retenção. É importante conhecer bem essa dinâmica para entender o comportamento dos herbicidas no campo, certo? Nós também vimos por que nem todos os herbicidas possuem efeito residual, alguns porque têm alta absorção, como o paraquat, diquat e glifosato, alguns porque têm uma rápida degradação, como o carfentrazone. Tá? Também vimos que a palhada, ela é uma barreira, né? Mas aquilo que ela pode atrapalhar, ela compensa muito mais o próprio controle cultural. E vimos que normalmente chuva de 20 milímetros o mais rápido possível é o suficiente para ter o melhor desempenho possível. Então, sempre com palhada e sempre com pré-emergente para ter um melhor controle de plantas daninhas. Né? Lembrando que a gente não pode ficar só na questão do controle químico. O controle químico é uma importante ferramenta, mas se não associar a outros métodos de controle, cada vez mais ele vai perder eficiência e uma hora não vai funcionar mais, como já não tem funcionado em alguns casos, certo? Vimos também que a dose do herbicida no solo argiloso ela tem que ser maior devido a essa CTC dos solos argilosos serem maiores, o fato do herbicida pré-emergente ficar mais absorvido a esses solos argilosos, então tem que compensar esse processo de absorção aumentando a dose. E se eu fizer esse aumento de dose no solo arenoso, eu vou controlar bem as plantas daninhas, entretanto a dose pode ser tão alta que eu vou ter um efeito tóxico na cultura, então tem que ter esse cuidado. Nós vimos também os fatores que afetam a intensidade do carryover, entendemos o que é o carryover, o que é o efeito residual, né? E vimos que essa intensidade ela varia em função do tempo, da dose, do tipo de solo, do clima e da sensibilidade da cultura subsequente ou em rotação. Nós vimos ali a questão de por que usar os herbicidas pré-emergentes, né? O pré-emergente pensando fazer um manejo consciente de plantas daninhas, é um manejo proativo pensando na questão da resistência, evitar a resistência e não reativo. Né? Ele não pode ser uma questão de reagir a um determinado cenário impossível. O ideal é que não deixar que esse cenário atinja uma situação que basicamente eu seja obrigado a iniciar o uso de estratégias que normalmente eu não uso. Não posso ser reativo, tem que ser proativo. Né? E por fim, nós vimos, né, qual que é a melhor situação, se é aplicar e plantar ou plantar e aplicar. Sempre quando o herbicida permitir uma alta seletividade da cultura, que eu consiga plantar e aplicar, é melhor porque eu estou protegendo a linha de cultivo. Caso não seja permitido em função da sensibilidade da cultura ao herbicida, eu tenho que seguir a recomendação de dose, né? Sempre tem que seguir a situação de dose nos dois casos, mas aí fazer a aplicação 5 dias antes da semeadura, 10 dias antes da semeadura, conforme a necessidade, certo? Pré-emergente é importante e cada vez mais temos que usar, assim como os outros métodos de controle, o cultural, o preventivo, a questão do controle mecânico, enfim, as mais diferentes formas possíveis. Eu espero que esse conteúdo seja relevante para vocês. Gostaria de agradecer a disponibilidade e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.